Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para o início da nossa Semana da Pessoa com Deficiência. Eu, Liliane Regis, estarei aqui com vocês durante essa semana, que corresponde ao dia 21 ao dia 28 de agosto, conversando com vocês sobre vários temas relevantes sobre as pessoas com deficiência. Hoje nós estamos iniciando esse momento com vocês, nós teremos live toda semana, nós teremos live hoje, dia 21, na sexta-feira, amanhã, dia 22, na próxima semana, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta e na quinta, encerrando nossa Semana da Pessoa com Deficiência na próxima quinta-feira. Então, nós vamos estar aqui recebendo vários amigos, vários colegas, profissionais da nossa região de Valença, Bahia, que buscam realmente trabalhar pela inclusão. Então, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Ana. Vão dando boa noite, vocês que estão chegando aqui. Vão dizendo de onde é que vocês estão falando, para nós estarmos enriquecendo essa conversa, esse bate-papo. Nosso objetivo é fazermos um bate-papo aqui com vocês. Já vi que a nossa convidada da noite já está por aqui. Então, hoje nós teremos o prazer de receber Anita Lopes. Anita é uma mãe atípica, então nós vamos conversar sobre maternidade atípica com a Anita. A Anita também é a presidente da PAI, da Associação de Pais e Amigos das Pessoas Excepcionais daqui de Valença, Bahia, a PAI Valença, e nós estaremos aqui recebendo a Anita na nossa conversa de hoje. Nós vamos conversar sobre maternidade atípica. A Anita aqui também é pedagoga, psicopedagoga clínica, com vários cursos aí na área, formações na área de autismo, e é uma mãe atípica, uma profissional da área de autismo, também é a presidente da PAI Valência, então, assim, uma pessoa que atua nas várias frentes dentro da pessoa, né, do trabalho com pessoas com deficiência. Olá, Geisa, boa noite. Geisa também é nossa convidada, nós estaremos conversando com Geisa na segunda-feira. Geisa que é coordenadora da AMA Valença, então nossa cidade aqui tem várias instituições de apoio às pessoas com deficiência, e nós estaremos recebendo hoje a PAI, e na segunda-feira nós estaremos recebendo Geisa com a AMA Valença. Então nós estaremos recebendo a PAI Valença, a AMA Valença, nós estaremos recebendo a Sala de Recursos Multifuncionais da Escola Augusta Messias Guimarães. Nós estaremos recebendo assim várias frentes que trabalham para a pessoa com deficiência aqui na nossa cidade. Então sejam todos bem-vindos, e eu já vou chamar ela, né, porque nós estamos aqui para conversar, para esse bate-papo. Nós já vamos chamar Anita. Então vamos dando aqui boa noite, pessoal, vocês que estão entrando, vão convidando pessoas, vão mandando aviãozinho aí para as pessoas, para chamar pessoas para participarem aqui desse bate-papo, esse bate-papo sobre maternidade atípica. Então, se você é mãe de pessoa com deficiência, você não pode ficar de fora desse bate-papo. E claro, se você é profissional também, é um bate-papo que vai ser para as mães, para a família, para profissionais também e para a sociedade de uma forma geral, porque enquanto nós não trabalharmos com todos unidos, nós realmente não vamos ter uma inclusão eficiente. Mas eu vou chamar ela, porque realmente eu falo muito. Então, já vou chamar a Anita. Vou lá chamar você, Anita. Vamos lá. Aqui. Olá, a Anita está entrando. E já vão me falando como é que está o áudio, como é que está o vídeo, se a internet está ok. Vão me falando aí como é que estão aqui a transmissão. Tá tranquilo, tá dando para ouvir. Olá, pessoal, boa noite. Olá, eu não estou vendo a Anita. Vocês estão vendo nós duas na tela? Me falem aí para poder... Eu tô vendo nós duas. Eu tô vendo nós duas. Vamos ver o pessoal aí que tá vendo. É isso. Aí, se a gente estiver vendo assim as duas, tiver todo mundo vendo as duas, só eu que não estou te vendo, mas a gente continua assim, tá bom? Para não dar problema. Mas eu só estou conseguindo ver. Tá normal, tá dando para ver todo mundo aí. Pronto, o pessoal tá falando aí que tá dando para ver, né? Pronto, então... Seja muito bem-vinda, Anita, nesse desafio aqui de uma quinta-feira. Nós, sei que assim, a gente que é mãe atípica, a gente já sabe como é a correria do dia a dia, junto com isso, como é a correria também de ser profissional na área. E aí você conseguiu ter um tempo assim. Por isso que eu me atrasei, tá? E imagine também, assim, a PAI está organizando a Semana da Pessoa com Deficiência também. Então, a Anita conseguiu, dentro dessa agenda lotada, e ainda na comemoração também do evento lá da PAI, ter esse tempinho aqui para a gente conversar com a gente. Então, muito obrigada mesmo por esse carinho, por ter aceito estar aqui com a gente nessa noite tão especial. É muito importante, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Perdão
pela demora, né? Eu estava no terceiro turno de mãe atípica. E aí a gente chega no trabalho, mas tem mais trabalho em casa, né? É dar Sim. banho, é dar comida, arrumar as coisas para amanhã Uhum. e é tudo muito corrido. Mas, Sim, graças a sim. Deus, estamos aqui. Essa semana não poderia faltar. É um convite muito importante, Liliane. Né? A gente que está nessa luta há muito tempo, a gente sabe como é importante falar da pessoa com deficiência. E essa lei, ela não é nova, né? É uma lei que já tem um tempo de estrada aí. Uhum. Mas agora a gente está vendo vários municípios criando leis para que essa lei seja institucionalizada em todo o território nacional, né? Que é a lei Uhum. nacional da Semana da Pessoa com Deficiência. A PAI está com Sim. Inclua a Nossa Voz esse ano com o tema, né? E a gente está. Eu sou uma pessoa com deficiência, eu sou autista, né? E tenho fibromialgia. Então, é uma semana onde eu estou no meu lugar de fala. Então, é muito importante a gente estar falando isso. A gente sabe como foi a luta agora por reconhecimento da fibromialgia, né? Ontem nós tivemos também uma vitória no Legislativo em relação à psicopedagogia, né? Que está avançando nas comissões. Então, graças a Deus, essa semana é uma semana muito positiva. A gente está Sim. tendo bons resultados e falar da pessoa, apesar que a gente teve uma pequena preocupação, né, recente aí, em relação ao BPC, que é outra angústia. Então, mas essa semana a gente precisa falar da pessoa com deficiência e veio a calhar o momento, foi muito pertinente, né? Todo ano a gente comemora, essa data está na lei, do dia 21 a 28 de agosto. Desde que a Sim. PAI foi fundada aqui, vai fazer 5 anos em outubro, todo ano a gente faz, em todas as PAIs do Brasil, é comemorado, dá esse destaque, né, à pessoa com Uhum. deficiência, que a entidade é uma entidade de luta. Então, para Uhum. mim, eu não poderia faltar. Por mais cansada que estivéssemos, né, assim, a equipe toda está de parabéns. Eu não posso dizer assim, eu estou sobrecarregada. Graças a Deus, eu tenho uma equipe muito boa, Uhum. profissionais de excelência. Então, a gente fica preocupado, porque tudo tem custo, né? Então, essa parte administrativa, a gestora aí, eu fico um pouco mais preocupada. Mas a nível de trabalho, de empenho e de resultado, eu não tenho o que falar. Eu teria que vir de qualquer jeito, porque a equipe está todo mundo se dando o melhor para essas pessoas com deficiência e para a gente ocupar os maiores espaços, o maior número de espaços possível para falar sobre isso. É uma semana de conscientização, é muito importante. A gente não poderia perder essa oportunidade de estar falando com você, que é uma Eu das agradeço. primeiras, quiçá a primeira profissional a trabalhar com autismo dentro do município de Valença, né, e Cairu, nós somos funcionários de Cairu. Então, você tem um legado muito grande, uma história muito grande. Foi você, né, a primeira profissional, antes de qualquer médico, a sinalizar os sintomas da minha filha. Quando outros médicos neurologistas, até conceituados no estado, disseram que minha filha não era autista, você olhou para mim e disse: pode correr, colega. Né? E eu segui o seu conselho, sua orientação e fui atrás do resultado. E Uhum. também me inspirei em você para hoje ser uma pesquisadora e uma pessoa que trabalha nessa área, né? Virei meu hiperfoco, descobri que eu sou autista. Você esses dias chegou para mim e falou: você é engraçada. Eu dei risada, eu sou autista. Meu humor é meio assim, meio complicado. E nem, eu não estava nem fazendo graça, eu estava falando sério. Mas tudo bem. Sim. Então, pessoal, é isso. Durante essa semana, obrigada, Ana, obrigada. Então, essa semana, Anitta, essa nossa luta de trazer essa semana também aqui no nosso canal é porque, sim, eu busco desde sempre, né? Então, são mais de 20 anos trabalhando na área da educação e desde quando eu entrei na educação, eu sempre quis, como eu sempre falo, né? Eu gostaria de ser professora, escolhi que eu deveria ser professora de todos e não daqueles que aprendem com facilidade. E desde o início, eu busquei trabalhar com pessoas com deficiência, pessoas com dificuldades de aprendizagem, né? E esse momento que a gente tem, eu digo que é a semana da pessoa com deficiência, é a semana da gente dar visibilidade, porque eu acho que o primeiro ponto para a conscientização é a visibilidade. Enquanto as pessoas com deficiência, seja elas quais forem, elas não são visíveis, né? Principalmente quando a gente trabalha com deficiências invisíveis, como você falou, o próprio autismo, a própria fibromialgia, que eu também tenho fibromialgia. Então, como a gente, muitas vezes o preconceito vem justamente por não termos visibilidade.
Então, antes de instituições como a APAE, como a AMA, a Valença, o que que acontecia? Muitas vezes a Pestalozzi também, que já está na cidade há tanto tempo, então muitas vezes parecia que não existiam pessoas com deficiência na cidade. E se não existe, é aquela coisa, quando você não vê, então parece que não fica encoberto e a gente não precisa trabalhar pelos direitos dessas pessoas. Então, nós precisamos sim dar visibilidade. E essa semana, eu acho que um dos grandes ganhos dessa semana é trazer essa visibilidade, trazer essa conscientização, trabalhar na sociedade a quantidade de pessoas que têm deficiência, inclusive pessoas que não têm diagnóstico, como você que chegou ao diagnóstico após, né, ser adulta já, após o diagnóstico de sua filha. E como nós, muitas vezes essas pessoas sofrem por não entenderem, por não se entenderem, ou quantos pais, quantas mães, às vezes não sabem lidar com seus filhos por não terem o diagnóstico, não saberem o que essas crianças têm, essas pessoas têm, e muitas vezes para a gente vir com uma cultura, ainda de uma cultura que é muito, assim, até cruel, né? Nós, às vezes, somos tão cruéis com as crianças e muitas vezes a criança pode ter um diagnóstico e a gente não está sabendo dar limite, dar regra dessas crianças também compreendendo as necessidades especiais que essas pessoas têm. Hoje, né, para quem não sabe, hoje eu estou também na APAE Valença, então, para mim, é uma grande felicidade estar na APAE, é um orgulho. Então, a instituição está de parabéns, a nossa coordenação, Juniele, o seu trabalho, o trabalho de todas as pessoas que estão lá, que demonstram realmente um compromisso, uma organização com a instituição, um trabalho, assim, maravilhoso. E, claro, que, assim, nossa felicidade é estarmos aqui, iniciando essa semana, trazendo você, representando todos esses colegas apaianos que fazem, assim, a grande diferença. Como a gente também vai receber, assim, as profissionais de várias áreas, né? E para falar de maternidade atípica, né? Assim, eu também sou uma mãe atípica, meu filho também está sendo atendido na PAI. E assim, nós vamos trazer agora essa conversa com as mães. E eu gostaria de fazer essa pergunta para você, Anitta. Como foi, já que você trouxe essa questão de que eu fui uma das primeiras a sinalizar que Ju poderia ter o transtorno do espectro do autismo, e também falar, acho que a gente pode fazer um bate-papo com essas mães, mostrando que, como para a gente também, como mãe, como é lidar com o início, com o diagnóstico, com a falta do diagnóstico, com o não compreender o que é que nossos filhos têm. Então, você pode contribuir com a gente falando sobre um pouquinho sobre essa sua experiência inicial do processo de diagnóstico de sua filha? Posso sim. Eu sou muito curiosa, eu sempre fui muito curiosa e tudo. Eu tenho o Dr. Uhum. Google ali de cabeceira, Uhum. né? Hoje eu tomo mais cuidado com o Google, mas naquela época, então, eu era muito mais desesperada do que eu sou agora. Então, meu sonho sempre foi ser mãe, né? Começa por aí. Sim. E nessa, eu perdi o primeiro filho e 3 meses depois eu engravidei de Ju. Uhum. Então, assim, era uma criança muito desejada. Eu já tinha mais de 30 anos, então eu estava assim, louca para ter Juliane. Já tinha 3 anos de casada, os dois queríamos muito ter Juliane. E aí, quando a gente teve Juliane, né, que foi algo que foi maravilhoso, né? Apesar de Uhum. minha gravidez ser de risco, porque eu sou obesa mórbida, ainda estou na taxa de obesidade mórbida, e hipertensa, né? Então, ali a gravidez foi de risco, mas durante a gravidez foi super tranquilo. E eu estava Uhum. deitada na maré e eu tive um sangramento leve com 3 semanas, não, 8 semanas de gestação. E aí eu corri e tive esse problema no início da gravidez, que foi esse sangramento leve. E a partir daí eu tive que usar ultragestor a gravidez toda, né? Mas a minha gravidez foi super tranquila. Por incrível que pareça, a minha pressão ficava em 10 por 7. Minha gravidez foi maravilhosa. Porém, por se tratar de um parto de risco, por causa da obesidade mórbida e da hipertensão, fui transferida para Salvador, onde eu tive Juliane. Com 7 meses de grávida, eu descobri que Juliane tinha um pé torto. E isso foi um Uhum. problema muito grande no diagnóstico. Não sei se você se recorda. Sim, lembro, sim. Mas esse pé torto, ele mascarou os principais sintomas do autismo de Ju. Sim. Então, todo médico que eu levava a Juliane, o atraso é normal, por causa do atraso da marcha, por causa do pé torto. Só que a Uhum. partir de Juliane já na barriga, eu comecei a estudar. Que eu Uhum. vi que a taxa de pessoas que têm algum tipo de deficiência ou transtorno mental,
que nasce com pé torto. Então, eu percebi que pé torto é uma característica de quem tem algum tipo de transtorno mental, assim, bem marcante. Outra coisa, quando a Juliane nasceu, ela dormia muito rápido. Então o olho não fechava, ela entrava no estágio do sono muito rápido. Então ela dormia com o olho entreaberto, aquele olhar de peixe, né? Que com o olho aberto. E aí eu jogava no Google, olho entreaberto, transtorno mental. Aí eu fui observando. Aí quando a Juliane começou a engatinhar, porque mesmo com a Denise Brown, né, com a órtese que ela usava do pé torto, ela engatinhava. Né? Mesmo com aquela barra de ferro e o gesso, ela engatinhava. Eu fui percebendo algumas coisas, ela começou a enfileirar. Eu comprava, como foi minha primeira filha, eu comprava aqueles brinquedos caríssimos, Fisher Price. E ela brincava com as tampas da panela com chinelo, entendeu? Então, assim... e ela botava tudo enfileirado, ela começou a enfileirar tudo com 8, 9 meses. Só que aí, ela teve o tempo de engatinhar normal, ela levantou o pescoço no tempo normal, ela sentou no tempo normal, ela começou a falar no tempo normal, mas ela tinha essas coisas, crise de riso, crise de choro, já desde bebê, né? Uhum. Desde o berço eu via, corria, dava lufital, ai meu Deus, tá vendo anjo, aquela coisa, mas não era uma coisa rápida, era de horas, de passar um turno inteiro, uma manhã inteira chorando, ou uma manhã inteira rindo, sem motivo aparente. E isso já era uma característica que... Você está mostrando aí alguns sinais que, assim, a gente não quer com isso dizer para os pais para olhar esses sinais, mas para não dizer que a criança é autista por conta desses sinais, porém, já são sinais que nós precisamos observar. A gente vai percebendo alguns sinais desde a criança muito pequena. Ela não seguia com o olho, né? Eu ia para lá, vinha para cá, ela não acompanhava. Ela já não acompanhava na época que ela mamava também. Ela não mantinha o olhar, não olhava, não me acompanhava. E depois que ela foi crescendo também, ela não acompanhava. Ó, o gato pulou aqui na frente da tela, viu, gente? Mãe de pet. E aí teve esses pequenos sinais que tudo que eu via de sinal eu jogava no Google. Por que é que arruma brinquedo enfileirado? Por que é que faz isso? Aí dava transtorno mental, característica autista, não sei o quê. E tal. Eu fui juntando as peças, né? Quando chegou com 1 ano e 5 meses, Juliane parou de falar. Foi aí que eu corri, né? E aí, como eu estava em São Paulo, vindo para a Bahia, o pessoal disse que era trauma, porque tinha vindo embora, porque tinha saído da avó, ela falava avó. Aí eu te procurei, né? Aí você virou para mim, Anitta, corra, que eu tô vendo uma criança autista, né? Aí eu não quero lhe assustar, mas quanto antes você começar a tratar, melhor. Eu me lembro que você tentou usar palavras assim bem... Você tentou ser bem sutil. Eu digo, Liliane, pelo amor de Deus, fala direto comigo, porque se você não falar direto, eu vou achar que não é nada. Porque tá todo mundo me dizendo que não é nada. Eu não estou dizendo que é, mas corra. E aí eu falei que meu marido falava muito firme com Ju. Aí você falou, e ela obedece quem? Aí eu disse, ele. Aí você disse, então quem tá certo? Então aprenda com seu marido que sua filha você precisa falar firme com ela. Isso não quer dizer que você não ama, isso quer dizer que tem um comando e que ela obedece melhor, né, aos comandos diretos, que ele parecia um comandante, né, e tal. E isso ajudou muito, muito. Então, pequenas dicas, e aí Juliane tinha uma alta seletividade alimentar. Meu Deus, para mim, até hoje, a fala é uma coisa que me dói, né? A fala é uma coisa que me complica, me pega pelo pé. Mas a seletividade alimentar, para mim, foi o pior. E é uma das coisas que mais me preocupa também no tratamento das pessoas com autismo, né? Por conta da seletividade alimentar envolver a saúde como um Não, todo. Juliane vivia doente, ela teve esofagite, gastrite, putaite. Juliane vivia em hospital e vivia E assim, não achava veia, e a menina era magra. Eu brinco com as pessoas, minha filha era só cabeça, gente, era cabeçudinha, magra. Né? Hoje é linda, lindíssima, né? Hoje já precisa emagrecer. O que antes precisava ganhar, hoje precisa perder.
Mas assim, hoje se vacilar, né? A vozinha da pai, né? Só vejo o pessoal falando que ela tá querendo comer, comer, comer. Hoje, mas não é tudo. Hoje ela ainda tem seletividade absurda a grãos. Ela é capaz de olhar uma pessoa comendo feijão, alguma coisa assim, de grãos, e ela começa a rançar, né? É capaz, se vacilar, é capaz até dela vomitar mesmo. Ela tem pavor de grãos. Antigamente, até para fazer atividade com grãos, atividades pedagógicas com grãos, ela era resistente. Hoje ela já, graças a Deus, já aceita mais, né? Já comeu Sim. até feijão as 2 vezes. Aí não adianta vocês virem para cá, o pessoal que está assistindo aí, achando, bate o feijão. Não sei como, minha irmã, ela sente até o cheiro do feijão e liga ao grão e não come. Com ela não funcionou nada. Nem peneira, nem pó, nem água de feijão, nada. Tentei de tudo. Ali é impossível. Né? Então, assim, e naquela época ela não comia, não era só feijão. Naquela época era só comia pastoso, depois ela passou para macarrão, e aí era uma vida de doença, e não achava nada, e ninguém descobria. Aí eu lembrei que o voinha dizia que eu tinha baixa tolerância à lactose, porque eu sempre que comia coisa com leite, eu tinha dor de barriga, né? Mas assim, eu comia feito adulto. E aí eu comecei a perceber que Juliane também tinha essa baixa tolerância à lactose. E eu comecei a evitar alimentos com leite. Hoje ela come, mas é igual a mim, né? Ela tem essa dor de barriga. Então, normalmente eu sempre dou um leitinho fermentado a ela para regular essa questão, que eu acredito que, apesar de não ter feito o exame específico da disbiose intestinal, eu acredito que seja pelas características e por todo o processo que Fala, ela passou. fala pro pessoal, Anitta, a idade de Juliane, por favor. Juliane está com 11 anos. Porque Então, muitas pessoas não conhecem ela, então para poder as pessoas já se já ela brota identificarem. aqui. Já ela brota aqui, que ela estava jantando, né? E assim, para mim, o pior foi do autismo na infância, não foi nem tanto a fala me dói, até hoje. Mas a seletividade foi uma coisa que eu sofri muito. Eu Eu acredito tentar que dar sim. comida à minha filha e ela não comer, ela vomitar e aquela coisa foi, para mim foi pauleira. Assim, eu lembro assim, da minha avó falando assim, como que as mães, nós mães nos sentimos felizes quando a gente vê os filhos comendo, né? Então, quando a gente não vê o filho comer, é a preocupação que a gente fica, né? Rafael teve um tanto de seletividade, mas não foi tanto. O Rafael era mais de comer, querer comer demais, né? Um dos primeiros sinais que eu percebia em Rafa era a dificuldade de lidar com frustração. E o lidar com a frustração dele era muito vinculado com o alimento. Então, quando terminava o alimento, o Rafael se revoltava. Ele, bebezinho, ele arremessava a mamadeira, porque ele não aceitava terminar a alimentação, né? Juliana Então, por que também, que até na mama, quando ela terminava de mamar, parecia que secava, sabe? Tanto que minha mão, eu não aguentei, eu tive que dar o leite. Ela chorava, parecendo que não tinha mamado nada, tava ali sofrendo, aquele choro sofrido. Não chorinho, não, choro sofrido. Parece que você não deu nada. Então ela É, teve isso também. Foi é, terrível. e Aí aí, teve a fala com 1 ano e meio, né? Que foi um baque. Aí foi aí que eu comecei a correr atrás de diagnóstico. Aí eu comecei a correr atrás de diagnóstico, mas todo mundo dizia, não, é atraso, porque teve atraso na marcha, por causa do pé torto e não sei o quê, porque saiu de São Paulo, largou a avó e tal. Então, as pessoas sempre tinham desculpa. sempre busca uma justificativa, né? E médicos Ou também. que não é, e busca uma justificativa para não ver, muitas vezes, assim, a gente vê isso muito com as famílias tentando justificar quando a gente recebe a criança, né? Então, sempre buscam, e muitas vezes, como essa questão da fala, ela, quando tem essa fala regressiva, né, que a criança começa a desenvolver a fala, mas depois ela recua, isso acontece justamente nessa fase de 2 anos, 3 anos, que é uma fase que muitas vezes está acontecendo muitas coisas com a família. E aí as pessoas ao olhar, acabam Associando. justificando aquela alteração de comportamento com alguma mudança que houve na dinâmica familiar. Mas assim, travou ainda, Ana? Ana falou que travou, não sei se está travado ainda. Para mim não travou. Para mim também não, pode ter sido a internet. Então, Isso. assim,
Eu tive esse problema aí teve fui correr atrás de diagnóstico. Aqui em Valência, eu passei em todos os profissionais daqui, todos disseram, até da instituição, né, onde eu levei Juliane a priori, disseram que Juliane não era autista, liberou Juliane, né, mas eu consegui marcar a doutora Camille lá também na instituição, né, e aí a doutora Camille não teve dúvida que Juliane era autista, assim como você, me explicou por que Juliane era autista, né, e aí veio a negação. Porque eu tinha certeza que ela era autista. Até a psiquiatra me dizer que ela era. Aí eu entrei em desespero. Porque Aí, Anitta, eu vou pedir licença para uma questão aqui que acho bem importante falar, porque essa coisa de você falar que entrou em negação. Engraçado assim, que no meu lado, né, então assim, Rafael teve o diagnóstico sempre de TDAH, e eu vi os sinais de autismo, e quando eu dizia que era autismo, os profissionais diziam que não, que era TDAH. Só que eu eles tive essa diziam conversa contigo sobre Rafael na época da Gamboa. né? Então, ele era o TDAH. Os médicos diziam que ele era um TDAH grave, muito grave, mas ele era muito leve para ser autista, né? E assim, só que desde sempre, eu sempre estimulei Rafa, independente de diagnóstico, desde muito bebê, né? Era uma criança que eu precisava estimular, né? Eu sempre vi dessa forma. Houve muita resistência para os médicos, né? Inicialmente não fechavam e diziam isso, que ele era um TDAH muito grave, mas que era muito leve para ser autista. E comigo, engraçado assim, que apesar de viver, porque isso é importante a gente falar por conta da questão quando a gente fala do luto das mães, né? Ó, eu já era profissional, né, na área. Quando o Rafael nasceu, eu já trabalhava com autismo, né? Eu passei o processo, né, de desenvolvimento de Rafa, sinalizando, teve momentos que eu tirava, Rafael começou a fazer terapia com 3 anos de idade, e eu tirava fotos e levava para os profissionais, olha, isso aqui é uma estereotipia, porque parecia que ele só fazia estereotipia em casa. Né? Olha, isso aqui é estereotipia, isso aqui é sinal de autismo. E os médicos diziam, os profissionais diziam que não. Agora, quando o Rafael foi realmente fechar o diagnóstico, ele já tinha 15 anos, né? Mas só que isso não disse que ele não fez terapia até os 15 anos, né? Ele fez intervenção desde sempre, mas o Sim. diagnóstico dele só foi fechado aos 15. No dia que eu peguei o laudo médico que tinha lá transtorno do espectro do autismo, eu fiquei, assim, Não, eu fiquei, eu digo, como assim? Eu fui você autista, como se eu tivesse... sabia! A gente que é mãe, a gente sabe. Quando a mãe chega, a gente sabe, não adianta. Olha, a gente, quando a gente já procura o médico, é porque a gente já sabe. A gente Mas já quando sabe. você é o nome do que o médico diz, a gente fica em luto de algo que a gente já sabia. Mas assim, essa questão do luto é algo que mexe muito. As pessoas dizem, você tem que ver o luto é um ano, não sei o quê. Gente, o luto é cíclico. O luto da maternidade atípica, Você falou ele não é um luto, ele não é um luto de morte, né? Não é um luto de um ano, acabou, depois é vida que segue, você. Não, gente, é cíclico. E aí, A cada relatório que você pega de um profissional, de um professor, de um médico, de um fono, que você pega, que você olha ali, você cai, não tem como. Aí as pessoas falam, você não pode comparar seu filho com o do outro. Gente, pelo amor de Deus. Planita falando Somos humanos, que ela viveu o né? luto e foi terrível. Eu digo, Anitta, que essa coisa do luto cíclico, eu gostei desse termo, né? Nunca tinha ouvido falar, mas isso é verdade. E eu te falo assim, que esse luto muitas vezes acontece também nas fases. Então, na maternidade típica, cada fase de desenvolvimento natural, típico, a mãe tem que ir se desfazendo da fase anterior, né? Até porque a Então, tem gente aquelas cria, né, fases. esse filho idealizado. A gente tem esse filho idealizado por fases. Então, a cada fase, a cada negação daquilo que a gente espera, a gente tem essa volta desse luto. É complicado. Você tem uma filha que está entrando na adolescência, né? Então, ela está na pré-adolescência. Né? O meu É filho está aborrecência. É insuportável. Tá Meu filho está insuportável. fez 18 anos, né, esse ano, então ele já está na maturidade. E assim, como é difícil para a gente entender, no meu caso agora, né, mãe de um filho da maturidade, na maioridade, né? Essa semana também, para a gente falar um pouco do nosso, na nossa
de como é o cotidiano nessa semana. Eu fui na PAI fazer uma consulta com ele. E aí, quando veio o papel para ele assinar, aí eu fiz questão de tome e assine. Aí ele olhou assim para mim e disse: Você já é de maior, então você é responsável por Oh, assinar. fica toda orgulhosa ao mesmo tempo. Meu Deus, já está com 18 anos. Você é maior, então você que tem que assinar. A gente foi fazer o RG dele. E aí, como ele já tem 18 anos, a pessoa, o atendente, perguntou se ele era doador de sangue. E aí eu perguntei a ele, né? Aí ela olhou assim para mim e eu disse, não, ele já é maior, que decidir se ele é doador de sangue, não, doador de órgãos é ele e não eu, né? Então, assim, se empoderar desse filho, que é uma pessoa com deficiência, mas que é uma pessoa Pessoa. já de maior, que tem questões que ele já vai precisar tomar decisões e gerir a vida dele dentro das possibilidades dele. É um outro momento de luto, de refazimento que eu estou me adaptando. Então, eu A acho gente que essa tem questão do essas ciclo fases por isso. aí. É. Esse luto, para mim, eu acho que ele é cíclico. Eu acho que quanto mais complexa a situação, mais a gente vivencia ele. Eu acho que Sim. quanto mais. Apesar do grau de Rafa ser um, né, vamos dizer assim, Uhum. nível um, Rafa ele tem coisas que te doem, que te Sim. angustia, que te Uhum. preocupam, que nível 3 talvez não traga uma preocupação dessa que o nível um Uhum. traz, né? Uhum. Então, Sim. assim, é aquela angústia que não tem nível de suporte, né? Uhum. Sim. Tem- não tem essa assim, eu tenho muitas angústias em relação a Juliane por ser nível 3, por ser muito dependente, Uhum. apesar de Juliane hoje já estar voltando a falar, né? Apesar de Juliane hoje depender muito de saber se comunicar, dizer o que quer, mesmo sem palavras, ser totalmente alfabetizada, ler bem, né? Se comunica através de pranchas. Então, hoje, Juliane, ela tem uma certa forma de comunicação. Hoje ela consegue dizer o que ela quer, né? Uhum. Mas a gente não sabe se o receptor da mensagem quer entender o que ela quer dizer. E a Uhum. gente compreende que esse mundo ele não está muito preocupado com pessoas com deficiência, né? Sim. Então, isso não tem uma mãe de autista que não se preocupe com o quando eu não estiver mais aqui. Sim, claro, com certeza. Né? Então, assim, eu acredito que esse luto ele volta sempre que é colocado em xeque essa autonomia dos nossos filhos quando a gente não estiver mais aqui. A gente sabe Sim, que isso sim. não é só da mãe da pessoa com deficiência, mas da mãe da Uhum. pessoa com deficiência que é totalmente dependente da mãe, eu acho que essa angústia é bem maior, como é o meu caso, né? Sim, sim. Isso me preocupa muito, tanto que eu sou uma louca para fazer a PAI o melhor lugar do mundo para quando eu não estiver aqui, minha filha. Se ela Uhum. precisar, que eu espero que não precise mais, né? Eu espero que a PAI se torne tão boa a ponto dela se desenvolver tanto que não precise mais da PAI. Eu só volte Uhum. para ser voluntária na PAI, como eu digo que os outros também, eu espero que os outros também tenham essa oportunidade de seguirem suas vidas e voltar na PAI como voluntário para ajudar os que estão começando a sua vida, né? Então, assim, é muito angustiante ser mãe de uma pessoa com deficiência. Não é Uhum. fácil, né? Uhum. Eu passei 1 ano e meio numa fila de espera e hoje na PAI eu tenho mães que estão 2 anos numa fila de espera. Uhum. Então, o que eu não quero para mim, eu não desejo para os outros. E Mas eu como a vou lhe gente dizer sabe algo que ainda pior. esse tempo de espera, como a gente sabe que impacta no desenvolvimento, né, da criança. Então, isso Muito, é muito muito. angustiante para a gente. E o pior, a gente não pode ser seletivo. A gente não Uhum. pode pegar o que tem o menorzinho, porque o menorzinho desenvolveria mais. A gente vê, saberia que. Não pode. A gente não Uhum. pode ser excludente. E a gente Uhum. sabe que, infelizmente, o Estado ele não está oportunizando, o Estado que eu digo governo, seja lá municipal, Sim. estadual, federal, ele não tem oportunizado a todos. Então, Uhum. se os pais, as mães atípicas, eu digo muito a mãe atípica, depende muito de você o desenvolvimento do seu filho. E eu não falo só de conhecimento, porque quando eu comecei eu não conhecia nada. Eu era Uhum. professora de educação infantil, antes disso eu era professora de física, né? Uhum. Então, como professora de educação infantil, o meu conhecimento era voltado para isso. Quando eu virei mãe, esqueça. Meu conhecimento agora é faca nos dentes, é leoa e não quero saber. Vai aprender lei, vai aprender a quem é que você deve procurar. Ministério Público vira parceiro, entendeu? Uhum. E aí você fica.
Então, E aí eu assim, queria perguntar a você justamente isso, sobre que essa preocupação que todas as mães têm, né? Que aqui quem a Cris colocou também essa questão desse temor que todas as mães têm sobre como vai ser quando a gente não estiver mais aqui. E aí eu queria falar um pouco também dessa de como que é quando a gente ainda está aqui, pensando sobre como a gente precisa de uma rede de apoio, né? Como você coloca aí a PAI, né, nesse momento assim de que a gente busca que a PAI se construa de tal forma para que ela possa ela possa acolher ser. os É. nossos filhos adolescentes, adultos, né? Mas Agora a como gente já é? tem uma paciente na PAI que é idosa também, né? E Sim, sim, assim, eu tenho um sonho do lar do deficiente, né? O lar do autista, sim. para quando eles forem idosos, que a gente não tiver mais aqui, eles terem um lugar maravilhoso, que eu espero em Deus ter força para construir ainda, para eles Uhum, poderem morar numa fazenda, um sítio, uma coisa uhum, assim bem top para aposentadoria, se eles quiserem ter esse espaço, ter um condomínio de luxo para autista, para deficiente. Eu sim. espero um dia fazer. Ah, então você sonha muito? Sonho. Cabe a Deus realizar ou não, é dele. Entendeu? É Então sonhando que se faz realidade, né? a pai é um sonho, né? Sim, A pois pai é é. um sonho. Então hoje ela é realidade. É o que nós precisamos ainda não. Falta muito. Se eu disser que a pai é o ideal, não é. Falta muito. Mas só a sociedade civil organizada, ela consegue fazer muito sim, que é o que a gente tem feito. Mas a gente É. precisa muito de investimento em política pública. Uhum, Infelizmente, a pessoa com deficiência ainda está à margem da sociedade. uhum, A gente ainda tem migalha. Você vê que no presídio tem terapeuta ocupacional. E para criança com deficiência não tem no SUS. Então, uhum. assim, os marginais do presídio, do crime, tem terapeuta ocupacional. Os marginalizados da deficiência, que é uma habilitação, não é nem reabilitação, não tem. Então, a Uhum. sociedade precisa rever esses valores, né? E ter investimento adequado em que realmente precisa e que pode vir a contribuir com a sociedade de uma forma construtiva, né? Porque se Isso. esses cidadãos tiverem um bom investimento, com certeza teremos bons cidadãos servindo à sociedade. Pelo menos é o que eu espero, né? Sim. Então, a minha expectativa com a Semana da Pessoa com Deficiência é que a gente consiga conscientizar mais pessoas, que é Uhum. importante essa segurança para os nossos filhos. Não é fácil ser mãe de uma pessoa. As pessoas esquecem que eu sou mãe de uma pessoa autista, né? E sou autista também. É muito complicado, é muito difícil, Uhum. é angustiante, você fica frustrado. E eu tenho uma resistência cognitiva absurda, quem me conhece sabe, né? Então, é muito difícil lidar com a frustração. Hoje eu entendo que é por causa da deficiência, né? Hoje eu entendo, hoje eu conheço os meus limites, então hoje eu consigo respirar para não ter um meltdown, eu paro, me afasto, me retiro. São coisas que, a partir do momento que você tem um diagnóstico, você consegue se preservar mais, coisa que eu não conseguia antes, né? E isso ajuda na qualidade de vida da minha filha, porque se eu estou bem, ela fica bem, né? Você Então, traz uma questão muito importante aí, que é justamente as pessoas. Boa noite, Clécia, seja bem-vinda. Né, que boa é a noite. importância do diagnóstico tardio, quanto que o diagnóstico ele te ajudou, inclusive, a compreender a si próprio, né? Você se compreender, você compreender as suas questões. Assim, eu sempre tive esse probleminha de relação interpessoal, né? De falar as coisas assim, sem moderação e tal, sem freio. Mas, entre outras coisinhas, né? Mas, graças a Deus, hoje em dia já tento me policiar Uhum. bastante. Mas o Olha, diagnóstico é bom porque, assim, eu quero falar de dois aspectos da maternidade que eu acho importante frisar. Primeiro, a gente tem que parar de olhar nossos filhos como coitadinhos, né? E parar de achar que criança com deficiência tem que ser tratada como um príncipezinho à base de Nutella. Pelo contrário, precisa de comandos firmes, que o cérebro dele codifique de uma forma clara para que o resultado seja melhor. Então, muitas vezes o pai e a mãe não têm esse senso, né? Não coloca limites nos filhos. E isso atrapalha a vida dos filhos todo. na Então, verdade, eu acho que os pais, assim, ou 8 ou 80. Ou são permissivos demais, ou então desconsideram
a limitação, as dificuldades que a pessoa tem e já quer cobrar dessa pessoa coisas que são características do transtorno e quer que a pessoa tenha um comportamento típico. Então, ou vai para o extremo ou vai para o outro, né? A minha E mãe sendo foi que... o outro, né? A minha mãe cobrou muito. Então, essa Ah, questão da cobrança, eu me cobro demais. Ninguém, uhum, ninguém precisa me apontar dedo para dizer que eu estou fazendo nada errado. Tenho certeza que eu faço isso melhor do que ninguém. Ninguém me auto-sabota melhor do que eu, sabe? Eu sou a pessoa que mais me critica. É algo que realmente é necessário se policiar. Agora, em relação a. Hoje eu vejo que a gente perde muito por não saber dar limites aos nossos filhos. Isso sim. compromete as terapias, isso compromete a vida social dessa criança, isso Uhum, compromete a criança dentro de casa, tanto de um extremo, como você falou, quanto do outro. Então, sim. tanto ser muito permissivo como cobrar demais, Sim. né? Aí a E gente vai para outra questão, que é a pessoa se construir com baixa autoestima, baixa autoconfiança, principalmente quando a gente se refere àquelas pessoas com autismo que conseguem perceber as suas dificuldades, porque tem um grupo que eles não conseguem perceber que eles são autistas ou que têm um desenvolvimento neuroatípico. Tem outros grupos que conseguem perceber que tem um desenvolvimento neuroatípico e isso, muitas vezes, dependendo de como a sociedade lida com essa pessoa, aí a gente já tem um outro quadro, que é o quadro, no caso, que aí eu estou falando da realidade do meu filho, né? Que é o quadro de baixa autoestima, baixa confiança, de isolamento social e até chegar a um quadro depressivo, como o Rafael chegou a ter um quadro depressivo. Graças a Deus, hoje, as terapias, ele está muito melhor, ele está ótimo, mas o quanto o outro lado também de ser super, a sociedade super exigente faz com que a pessoa se sinta inadequada àquela sociedade e isso impacta totalmente o seu emocional. mas eu acho que isso é do mal do século, né? Isso é da ansiedade, que é a ansiedade que Uhum. leva a tudo isso. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, eu sou uma pessoa que já passei por todas essas fases. Eu fui diagnosticada com depressão com 12 anos de idade, então eu já passei por isolamento, eu já passei por distúrbio de sono, por tudo isso eu tenho. Hoje é controlado, né? Nada que uma taxa preta não resolva. Eu tenho TDAH com essa habilidade de superdotação. Então, meu cérebro, ele está o tempo todo. Para desligar esse cérebro aqui para dormir é um processo. Então, não é nada fácil. É tudo muito Uhum. complexo. E agora pense isso uma criança. Hoje eu posso falar Sim. do que eu vivi, mas com 12 anos eu não sabia, né? Então, com 12 anos, além do bullying por ser gorda, eu tinha um bullying porque eu era estranha. As pessoas se aproximavam de mim porque eu era inteligente, por passar pesca, né? Mas eu não era coleguinha legal para correr, porque eu era gorda. Então, assim, você via que as pessoas só se aproximavam por interesse, e eu lá entendia o que era interesse com 12, 13 anos. Não, gente, a Uhum. gente não tem isso. Aí a gente vê que nem todo autista consegue aprender ou compreender da mesma forma. Às vezes o pai sofre mais, eu mesmo sofro mais do que a Juliane. Uhum. Se Sim. Juliane sofre o bullying, quem sofre sou eu, né? Uhum. Então, se um coleguinha olha para ela de rabo de olho, eu já estou de cá no veneno. Uhum. Entendeu? Ela não percebe, mas eu percebo. Uhum. Mas temos jovens autistas. Por isso que eu digo que nível um não é nada fácil. Nível Sim. um não é nada fácil. Nível um ele percebe tudo. E Uhum. essa sociedade, ela é muito má. Ela é muito No exigente, caso ela de é muito Rafael, egoísta. no caso de Rafael, ele tem uma boa linguagem aqui em casa, assim, ele fala naturalmente, não tem déficit nenhum de linguagem, só que ele tem dificuldade de organizar o pensamento, né? E muitas vezes hoje está muito melhor, mas assim, ele só conseguiu verbalizar o que ele estava sofrendo relacionado a bullying, a percepção de como ele vivia com cerca de 12, 13 anos. Então tem essa questão que você falou. Às vezes a criança percebe, ela sente, ela sofre, mas ela não consegue verbalizar, ela não Não consegue sabe. organizar para verbalizar aquilo que ela está sentindo, que está sofrendo. Ela não consegue, ela não sabe o dizer daquilo, né? O que aquela situação Sim. apresenta. Na verdade, eu passei a vida toda alheia a muitas coisas que eu Uhum. não percebia, entendeu? Assim, você é muito inteligente, sim, mas tem coisas que eu não consigo compreender. Tem várias Uhum. coisas, na verdade, que eu não consigo compreender, que eu prefiro não falar mais em live. Antigamente eu falaria, mas agora não vale mais a pena, não compensa, né? Hoje eu Uhum. prefiro me calar e me policiar, me analisar, pensar melhor antes,
para ver se vale a pena falar ou não. Ó, isso aqui é terapia em dia! Melhorou muito. Terapia em dia! Cheque, terapia. Olha, Né? infelizmente, a gente vai ter que caminhar para o final por causa do nosso Né? tempo. Mas aí vem a questão, terapia em dia. Sim, Eu tenho 46 anos, eu ainda preciso de terapia. Eu então, faço terapia toda semana. Né? Todos nós precisamos de terapia. Mas a pessoa com autismo, independente do grau, ela precisa de terapia. E as mães atípicas, elas necessitam também, né? Esse era o ponto 2, que eu só falei da criança. E aí eu não falei da mãe, né? Sim. Muitas mães, mesmo sem serem atípicas, as mães, mas elas, mães atípicas são mães de atípicos, né? Sim. Mas mesmo que ela seja uma pessoa neurotípica, ela precisa se cuidar. Sim. E a gente se negligencia muito, nós mães, nós pais, né? Então, assim, muitas vezes a gente não se valoriza, a gente não tem noção, né? De como a gente não está bem. A gente parte do luto para a luta, muitas vezes, muito rápido. Sim. E desse luto para essa luta, a gente leva muita porrada. E na verdade, e às vezes na luta a gente não olha os nossos limites. Exatamente. Está esgotada. Exatamente, a gente leva tanta porrada que a gente vai se anulando e a gente não percebe. Né? A gente é como se fossem os escudos deles tomando porrada, mas a gente também é um ser humano. Na verdade, a gente está mais para esponja do que para escudo. Né? A gente vai absorvendo tudo que vai para eles, a gente não deixa passar, só o que é bom. A gente vai retendo ali e às vezes a gente vai se machucando no processo e a gente não se cuida. Então, assim, é muito necessário, você que é mãe atípica, você que está correndo atrás, eu sei que não é fácil, eu posso falar, estou no meu lugar de fala, né? E assim, eu sou de uma safra que o não era ainda mais forte, viu? Hoje os nãos, a gente vai dizer, está certo, eu vou ali no Ministério Público, né? E aí o negócio esquenta, né? Aprenda a ir no Ministério Público. Pai e mãe tem que aprender a ir no Ministério Público, né? Então, assim, hoje a gente tem onde recorrer, mas há 10 anos atrás a gente não tinha. Era muito complicado. Era muito mais complicado. Hoje não é fácil, mas hoje a gente tem como recorrer, né? E assim, e a gente acaba não conseguindo cuidar da gente. Então hoje a pai, ela tem esse pensamento. Tanto que tinha mães da pai que tinha 10 anos sem fazer o preventivo. Então como é que você vai cuidar do seu filho se você não está bem? Né? Se você não vai no psiquiatra, se você não vai no psicólogo, se você não toma uma tarjinha preta para se acalmar, uma fluoxetina. Não faz uma atividade física. Uma atividade física, não toma um suquinho de maracujá, um chazinho de camomila. Eu estou tomando quase um balde de camomila por dia. Então, assim, a gente tem que estar bem para a gente poder cuidar dos nossos filhos. Né? A maioria das mães são mães solo. 78% das mães de pessoas com deficiência são mães solo. Então, assim, é uma sobrecarga. Já foram feitos estudos que uma mãe de uma pessoa com deficiência equivale a não sei quantos anos de guerra de um soldado na frente de batalha. Então, assim, o nosso estresse, a nossa demanda, ela é muito grande. Então, eu sempre falo, Anitta, para mim mudou um pouco a chave quando eu comecei a observar e trazer realmente para mim a certeza que, assim, a gente tem esse medo, né? Como que vai ser quando eu não estiver mais aqui? Mas se a gente não se cuidar, como é que a gente vai se manter aqui para cuidar deles? Então, eu comecei a trazer o autocuidado, não como uma necessidade para mim, mas como uma necessidade da minha maternidade também. E a partir do momento que eu comecei a trazer o autocuidado como uma necessidade da vivência da maternidade, eu consegui cumprir mais os meus autocuidados. E é necessário. Eu ainda estou me policiando, como eu disse. Eu estou reeducando a minha mente em processo de cura. Passei por um processo muito complicado de forma pessoal. Né? Eu estou mãe solo há 1 ano, né? Então a maternidade ela duplicou, porque eu tinha com quem compartilhar
as responsabilidades. E hoje a responsabilidade é toda sobre mim. Uhum. E Juliane mudou muito nesse um ano. Graças a Deus mudou de forma positiva. Mas ela tem um temperamentozinho assim, não sei a quem puxou. Um temperamento forte, uma resistência cognitiva. Então, assim, E a adolescente tá chegando, né? a adolescente chegando, mas chegando na minha idade, meu Deus do céu. Mas eu não era tão assim, não. Mas a Juliana é mais. A Juliana é mais. Na idade dela não era tão valente, não. A Juliana é mais valente. Mas graças a Deus a gente tem chegado até aqui. Eu creio, eu estou muito esperançosa com o ano que vem, né? Que eu vou estar, não vou estar mais à frente da PAI, mas vou estar como mãe apaiana e como militante ativista, com mais liberdade ainda, porque hoje a gente tem que se policiar um pouco em relação à função, mas se Deus quiser, a partir do ano que vem eu vou estar soltinha e aí eu vou poder falar mais sobre essa luta, sobre ajudar mais essas mães, né? E nós, funcionários da PAI, ficamos assim, meu Deus, como é que vai ser? Não, eu não vou sair de lá, não, porque não tenho como, né? A minha filha tá lá. Como eu digo, gente, pai e mãe de autista que se dedica a isso, não tem como estar fora. A gente está todo dia na PAI, a PAI é a nossa segunda casa. Ou a primeira, não? É a primeira, no meu caso é a primeira. Eu moro. Juliane já tem cadeira cativa. Pois é. A gente tem que chegar ao final da live, infelizmente, o tempo passa rápido. Eu vou pedir para que você deixe sua mensagem final, como de mãe atípica, para esse pessoal aqui que está nos assistindo nessa semana da pessoa com deficiência. Primeiro, a gente não tem opção, desistir não é uma opção. Deus tem um propósito em tudo, mesmo que a gente não compreenda. Ele é autor do universo e ele é perfeito, ele não erra. Então, seu filho não é um erro, a minha filha não é um erro, tem propósito. Lá na frente a gente vai saber qual é, né? Persevere, são das pequenas vitórias que o nosso coração explode, transborda. Tem gente que nunca vai saber a alegria de ver um pequeno avanço num filho, né? Então, cada pequeno avanço é resultado dessa luta que você tem. Vale muito a pena. Não desista. Quando você estiver cansada, ore, medite, né? Respire fundo e saiba, né? Corra. Eu aprendi agora, quando eu estou muito estressada, a fazer caminhadas rápidas, porque eu não posso correr por causa da fibromialgia, mas aí eu vou caminhar, que é uma forma de eu me regular, apesar de não ter, mas a ansiedade precisa regular com atividade física. Mas uma coisa que eu quero deixar bem exemplo para vocês e pedir a vocês é: não desistam, não larguem, não soltem as luvas, não soltem as luvas ainda, nem tire a faca dos dentes. A gente ainda precisa lutar pelos nossos filhos. A gente ainda precisa lutar por uma sociedade mais justa, mais igualitária e equitária, onde nossos filhos tenham os direitos respeitados e as suas habilidades eles sejam devidamente estimulados, né? Que eles tenham o tratamento adequado que eles precisam, não migalhas. Que a gente possa correr atrás sempre do melhor para eles e para a gente. Porque a gente tem que estar bem para cuidar deles. Então é isso. Hoje é a abertura da Semana da Pessoa com Deficiência. Divulgue todos os dias a foto do seu filho. Diga: meu filho é uma pessoa com deficiência. Mas ele é uma pessoa que é capaz, né? Ele não é incapaz. E ouçam a sua voz, né? A gente está aqui para incluir da melhor maneira possível. E vamos falar de inclusão para que isso se torne real. A gente vai falar, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E é isso. Olha, nesses 20 anos de trabalho na área da psicopedagogia, eu já consigo ver uma mudança muito grande na nossa cidade, apesar de tantos problemas que a gente ainda tem, mas como cresceu, né, o atendimento às pessoas com deficiência desde quando eu comecei para agora. Então, sim, são passos lentos, poderia estar muito melhor, mas de alguma forma a gente vê que a nossa luta tem propósito, tem sentido e tem resultados. Sim, graças a Deus. Obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Né? Muito bom a gente estar falando sobre isso. E vamos fazer mais lives, viu, dona Liliane? Tá certo, ótimo. Vamos lá. A gente bate-papo aqui, então começou a falar, acabou. Né?
Então, pessoal, muito obrigada, Anitta. Então, com certeza que nós façamos mais lives aqui. Amanhã nós estaremos conversando sobre descobrindo a neurodiversidade. Amanhã nossa fala vai ser dar voz para as pessoas, apesar que a Anitta, como mãe, mas também é uma pessoa com autismo. Amanhã eu vou dar voz para ele, para Rafael, meu filho, vai estar aqui conversando com vocês, e também para uma neuropsicopedagoga, que é Patrícia Oliva, que também é autista, neuropsicopedagoga, que vai estar conversando aqui com a gente, falando como foi descobrir a neurodiversidade. Então, vamos falar com o Rafael e Patrícia amanhã. Então, você está convidado, 19h30 amanhã, para a gente continuar a nossa semana de lives com esse trabalho de conscientização pela pessoa com deficiência. Espero vocês amanhã, tá? Às vezes, já estamos combinados Não falte segunda-feira. amanhã. Tchau. Tá, beijo, pessoal. Boa noite. Tchau.